Etapa 3 da Cape Epic. O que aconteceu e quais foram aí as principais novidades dessa etapa? Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um entusiasta da bike, e nesse vídeo vou falar a respeito aí da terceira etapa da Cape Epic, que foram 90 km rodados, muita subida, 2.000 aí de ganho de elevação e muito trecho técnico, muita subida técnica. Relatos de prova de atletas falando a respeito das subidas inclinadas e bem fortes, tá? Em determinados pontos da prova tiveram aí subidas com média de 14%, isso mesmo, de inclinação. Em determinados pontos de subidas, tiveram aí subidas que poderiam chegar até 20% de inclinação, ou seja, subidas que realmente machucam muito a musculatura e que força sim os atletas a fazerem forças. Alguns atletas, principalmente da elite, se beneficiaram com essa característica e colocaram fortes ritmos e pedalaram assim de uma maneira mais estratégica nessa prova. Talvez essa terceira etapa aí, ela marca uma virada de chave na Cape Epic, porque os atletas começam aí a perceber quem realmente está andando forte, quem realmente precisa ganhar tempo, quem realmente precisa segurar um pouco mais de tempo, poupar um pouco mais. A Cape Epic, ela deixa a corrida acontecer, né? A Cape Epic, assim, o movimento de prova, né? Deixa acontecer no prólogo, entre a primeira etapa, basicamente segunda etapa. Já na terceira etapa, a gente observa que quem realmente está indo para vencer, está indo para ganhar, está se destacando, e quem precisa de tempo, quem precisa ganhar mais tempo, quem precisa se posicionar mais na prova, já começa a aparecer nessa etapa 3 da Cape Epic. Ela se destacou hoje por ser uma etapa de muita subida, então grandes escaladores fortes se beneficiaram com isso. Por exemplo, o campeão mundial de maratona, um excelente escalador, um atleta bem alto, o atleta da Canyon, e junto com seu companheiro, junto com seu dupla também, patrocinado pela Canyon, fizeram aí uma excelente prova nas subidas, atacando bastante, subindo bem forte. Tivemos aí atletas, por exemplo, como os atletas da Trek Pirelli, os italianos, que não tiveram início de prova de Cape Epic muito bom, mas agora já na terceira etapa os caras veio aparecer. O que eu falei de interessante é isso, que talvez no início de prova deles, no início das etapas, eles não apareceram tão bem, tiveram alguns problemas ali, e agora já está aparecendo. Tivemos também Hans Beck e José Dias, se não me engano, Hans Beck e o português, né, José Dias, pedalando pelo Scott, também vieram a aparecer mais agora entre a segunda e a terceira etapa. Já na quarta etapa, aparecendo bastante. Eu estou gravando esse vídeo, hoje aconteceu a quarta etapa, eles apareceram muito na prova, e esse vídeo é da terceira etapa. Mas enfim, é isso. Então foi um terreno ali que colocou à prova os atletas, que colocou à prova aí a capacidade que os atletas teriam de subir bem e de descer melhor ainda. A Cape Epic começa a demonstrar aí as dificuldades de se competir uma ultramaratona, tanto para profissional quanto para amador. Acredito que para amador ainda mais, porque o amador ele vai preparado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele vai preparado, ele vai ambientado para aquela situação. Porém, o atleta amador, ele vai com aquela perspectiva que ele não tem que ter grandes resultados e que ele tem que completar a prova e ter uma satisfação pessoal. Pelo menos essa é o intuito, né? Pelo menos essa é a maneira que eu penso e que eu acho que está acontecendo por lá. Mas já os atletas profissionais, de fato, eles treinam para estar lá, e eles, né, logicamente, eles têm que demonstrar resultados, até porque se tratar de mídia, se tratar de patrocínio, enfim, se tratar de parcerias, e envolve muito dinheiro. Esses atletas estando lá, esses atletas estando competindo na Cape Epic, tá?
O atleta profissional, ele traz a Cape Epic como uma prova e traz os seus treinos e traz a bike como profissão. Eles levam isso para a vida. Talvez isso diferencie aí dos atletas amadores. As dificuldades para os dois vêm tanto para o profissional quanto para o amador. E quais são elas? Dores nos braços. Os atletas profissionais sentem dor no braço também. Dor na nuca, ficar muito tempo tenso, pedalando. Principalmente os amadores, por se tratar de fazerem a prova aí em um grande período de tempo. Já os profissionais fazem a prova um pouco mais curta, mas machucam mais a musculatura porque fazem mais força, mas eles agilizam mais o processo. Enfim, tem toda uma análise ali que pode ser feita com relação a isso. Todos eles sentem assaduras, isso mesmo, até os atletas profissionais. Mesmo eles ficando menos tempo em cima da bike, eles sofrem com esse tipo de problema. Os atletas amadores podem sofrer até um pouco mais, porque ficam mais tempo em cima da bike, transpiram mais, não tem tanta ventilação assim, e por aí vai. Então, todos eles vão encontrar esse tipo de dificuldade, dor no pé, a pé adormecido. Isso pode acontecer se você anda longa distância, você já deve ter acontecido com você de adormecer mão, pé, enfim, eles vão sofrendo com essas dificuldades, fadigação da musculatura, a musculatura cansada, a musculatura ali não suportando mais tanta vibração e tanta força, porque no momento que você, por exemplo, igual teve subida lá que chegou a 14%, 15%, até 20% nos últimos kms da subida. Tem a subida famosa lá, que é a subida do osso, né, que eles falam. Essa subida do osso, essa trilha do osso é uma subida muito forte, é uma subida muito tensa, então os atletas sobem ali fazendo muita força, depois já tem que descer em uma região mais técnica, tem que sair um pouco, tem que se projetar um pouco para trás do cilindro, ou na reta ali do cilindro, enfim, trabalham movimentos tensos na descida e sobe muito forte, porque no momento que o atleta ele sobe muito forte, sobe fazendo muita força, ele entra em fadiga, ele entra em cansaço muscular, mas na hora de descer ele não desce relaxado, ele desce tenso, porque é região escorregadia, é região técnica, tem atleta na frente, tem atleta atrás, tem poeira, entendeu? Então é muito complexo tudo isso e é muito complexo lidar com isso. O corpo, tanto dos profissionais quanto dos amadores, lidar com isso. Uma vez que os atletas profissionais eles treinam, eles trazem para a vida essa preparação. Os atletas amadores já é diferente, eles não trazem toda essa preparação como uma fonte ali primária, talvez de renda até financeira e de status, né, como atletas profissionais. Os atletas amadores talvez vão para a Cape Epic como uma meta de vida, como uma projeção de resultado, como uma conquista pessoal. Falando a respeito do mapa de prova, foram aí 90 km. Entre o KM20 e o KM30 tivemos ali uma região de subida, entre o KM30 e o 40 tivemos ali uma região mais de sobe e desce, logo depois do 40 ao 60 km, uma região ali em que os atletas enfrentaram um longo período de descida, tá? Single tracks, até single tracks novos, regiões novas, assim como está lá no site, uma região mais virgem para os atletas, pois não foi adaptado a esses trilhos nas últimas etapas, então passaram por regiões novas, do KM60 ao KM75, mais subida, e por fim do 75 até completar os 90 km, os 91 km de prova, uma região mais de downhill. Essas regiões novas, essas novas trilhas desconhecidas, pode ser que dificulta um pouco as passagens dos atletas por se tratar de uma região que eles não conhecem, que eles não estão habituados, tá? Principalmente quando a gente fala dos amadores. Por falar nisso, já vamos falar diretamente dos resultados. Vamos destacar primeiro o resultado do Alex Malacarne, o brasileiro que está correndo lá com o Saucer. Ele sofreu aí alguns problemas mecânicos no início da prova e veio terminar a prova aí em 15º. Ele conseguiu solucionar muito bem os problemas que eles tiveram lá com a prova, com a bike, né, perdão, e fecharam a prova aí em 4 horas e 9 minutos, tá? Ele e o companheiro de equipe dele, que é o Saucer, né, a dupla dele, né, que é o Saucer, não o companheiro de equipe. Vamos falar a respeito agora do resultado por etapas, tá?
tanto no masculino quanto no feminino. Tivemos aí na etapa os campeões, né, da equipe Canyon, os caras da Canyon também lá, pedalando muito forte, com camisa de campeão mundial, o atleta da Canyon vencendo a etapa 3 da Cape Epic. Logo em seguida, os italianos da Trek Pirelli, italianos esses que sofreram no início da prova com alguns problemas mecânicos. No início da prova, que eu falo no início da competição, lá no prólogo, se não me engano, eles furaram o pneu, tá? E vem demonstrando aí a grande potencialidade que eles têm de se adaptar às dificuldades e de buscar novos tempos, de buscar novas conquistas durante a prova. Talvez seja esse um grande benefício da Cape Epic, e eles estão aproveitando desses benefícios, que é você ter várias oportunidades a cada dia de conquistar mais tempo, de vencer as etapas. E em terceiro lugar veio, em terceiro e quarto lugar veio as duas duplas da Bulls. No feminino não mudou nada, no feminino se consolida ali as principais, que são as atletas da Specialized ali logo na frente. Em segundo lugar vem as atletas da Solumed, e em terceiro lugar vem as atletas da Faces. Essas atletas aí se consolidando aí entre as 3 melhores da Cape Epic, ao meu ver, pois elas desde o prólogo vem demonstrando esses resultados constantes e não vem oscilando de ritmo. No mais, ver essas outras atletas aí, de acordo com a lista, vem completando a prova. Tivemos algumas quedas hoje, tivemos quedas ali de alguns atletas que... Tivemos algumas quedas hoje na prova. Teve uma queda de um atleta que caiu numa ponte na... Cara, eu esqueci o nome da região em que ele caiu, mas ele escorregou a roda traseira em uma ponte de madeira e caiu com guidão de carbono. A princípio, na hora que ele cai, ele não observa, mas eu acho que ele trincou o guidão de carbono dele ali. E na hora que ele montou na bike ali, ele viu ali que não estava ok. Ele acabou tendo que completar a prova ali, ou pelo menos andar um trecho da prova sem uma parte do guidão. Fica aí a indagação, né? Até que ponto vale a pena ter uma peça de carbono em regiões mais específicas da bike, como por exemplo o guidão e o canote, tá? Em uma situação de queda, você pode aí danificar o seu guidão. Não necessariamente o guidão de carbono ele vai quebrar enquanto você está pedalando, mas caso você tenha uma queda, caso você esbarre, você pode acontecer de trincar o carbono, pois ele foi feito para receber impacto e para se movimentar. Ele movimenta o carbono, a malha do carbono, ela foi feita para movimentar, tanto é que o carbono ele é mais confortável, ele absorve mais energia, ele absorve mais impacto, porém são impactos e são energias produzidas de uma determinada fonte, de uma determinada direção. Se você submete o carbono a um impacto direcional que ele não é adaptado a receber, ele quebra, e foi justamente isso que aconteceu. No momento em que ele toca o chão, o carbono sofre uma pressão, sofre um impacto ali em que ele não está projetado para receber, ele acaba trincando, ele acaba danificando e o atleta fica na mão. Então fica a indagação, né? Até que ponto vale a pena ter um equipamento super leve, porém com esse problema aí de sofrer uma trinca e não ser utilizável, né, na hora que é mais preciso. Talvez um guidão de alumínio seja a melhor opção. No meu ver, tá? Eu utilizo o guidão de alumínio, mas no meu ver seja a melhor opção, principalmente quando se trata de Cape Epic, que é uma situação um pouco mais extrema. Tivemos algumas quedas também no feminino, tá? Não observei nenhuma característica diferente na queda das meninas, mas tivemos algumas quedas sim no movimento na corrida feminina, mas nada demais. Elas já se recuperaram rapidinho ali, montaram na bike e continuaram a pedalar. Esse vídeo foi um vídeo mais resumido, consegui falar até aqui, né, mais novidades, mais conteúdo, mais características. Talvez seja aí o desenrolar da prova vai trazendo mais conteúdo, vai trazendo mais características, vai trazendo mais acontecimentos para que eu possa transmitir para vocês. No mais foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Já deixe seu like, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Valeu pessoal, forte abraço, até a próxima.